E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou falar novamente sobre a queda do Bitcoin, que se intensificou bastante durante o fim de semana. É bem verdade que já deu uma recuperada. Eu aproveitei inclusive para fazer mais algumas compras. Consegui preços ali na casa dos 180 mil, sendo que agora, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está mais ou menos próximo do patamar de 200 mil reais. E, inclusive, se você gosta desse assunto de criptomoedas e quer aprender com aqueles que foram os responsáveis por criar o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil e um dos primeiros do mundo, a gestora Hashdex, assine a Finclass, porque a gente está liberando no dia de hoje uma aula muito completa com o pessoal da Hashdex falando especificamente sobre criptomoedas. Eu tenho certeza que para os entusiastas desse assunto, o conteúdo será altamente recompensador. Lembrando também que na Finclass você tem aulas de vários outros especialistas e a minha sobre reserva de valor deve sair agora no começo do mês de junho. E para quem não conhece o que é a Finclass, basicamente eu posso resumir como se fosse um Netflix das finanças. Mas vou deixar também o link daquela live de lançamento que o meu sócio Thiago Nigro fez, mostrando o que seria a plataforma. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas o que eu queria falar nesse vídeo, e eu acho muito interessante, é como o sentimento de pessimismo dominou o mercado ao longo dessa última semana. E isso a gente pode ver através de um indicador que eu já mostrei no vídeo anterior, mas agora a gente vai ver um pouco melhor o que ele faz, que é o Fear Greed Index. Na verdade, se a gente for pegar a medição do dia de hoje, nós vemos que hoje está marcando o patamar de 10, esse indicador vai de 0 até 100. Inclusive, essa seria a menor medição do ano, mostrando que o dia de hoje, mas na verdade tem a ver com os dados que foram extraídos durante o dia de ontem, seria o dia mais pessimista do ano de 2021 para aqueles que investem em Bitcoin. Esse indicador aqui ele está vendo especificamente, embora ele fale do mercado cripto, né, depois ele dá as instruções aqui, é para o Bitcoin. Eles têm outros indicadores para outras criptomoedas relevantes. No dia de ontem, usaria as menções de anteontem, 14. Aí tinha outro dia que era 11. Eu sei que os 4 menores patamares registrados no ano foram todos ao longo dessa última semana, mostrando como o pessimismo tomou conta realmente dos investidores. O que eu acho muito curioso, né? Porque tem uma frase do Warren Buffett, com a qual eu concordo muito, que ele fala que se você compra aquilo que é mais popular para o seu portfólio, muito provavelmente você não está fazendo a melhor escolha. Afinal de contas, se algo é muito popular, tem muita gente de olho naquilo, muita gente compra. Se muita gente compra, o preço sobe. Se o preço sobe, talvez aquele investimento que parecia ser muito bom deixe de ser bom, porque afinal de contas você perdeu margem de segurança. E eu pelo menos gosto de comprar o mesmo ativo por preços mais baixos, desde que os fundamentos, eu já falei isso várias vezes aqui ao longo do canal, tem um vídeo inclusive do começo desse ano falando sobre alguns fatores que me levam a acreditar que 2021 pode ser um ano muito interessante para o Bitcoin, assim como foi o ano de 2020. E eu vejo que esses fatores eles continuam sendo respeitados. A única questão é que as pessoas esperam que o mercado suba sem nenhum tipo de correção. Elas simplesmente se apavoram quando algo cai muito, sendo que subiu pra caramba. Se a gente for pegar o patamar de 12 meses atrás, o Bitcoin estava sendo negociado a mais ou menos 45 mil. Agora tá na casa dos 200, né? Então veja que é uma multiplicação de capital de praticamente 4 vezes. Vai dar 300% aí em termos de multiplicação. É muita coisa. Mas, como já estamos experimentando algumas semanas de queda, na verdade já passou de um mês em termos de queda, com uma correção bem significativa, as pessoas são tomadas por esse pessimismo extremo. Até para que vocês vejam, aqui eles mostram um gráfico mostrando as medições do ano. Então estou vendo aqui o período de 12 meses, voltando até o ano passado, quando o preço estava, como eu disse, na casa dos 45 mil nessa época. Veja que esse Fear Greed Index, que novamente vai de 0 a 100, ele estava na casa dos 40 durante o começo de maio, ele subiu, passou de 50, caiu, respeitou mais ou menos o limite dos 40, em alguns momentos do ano foi para 80, em alguns passou de 90, o máximo é 100, ele passou de 90, em horas onde o preço estava muito alto, e há cerca de um mês ele estava na casa dos 80, quando o Bitcoin estava registrando ali as suas máximas. E agora, nesse momento, ele está em 10. Na verdade, se a gente for olhar um pouquinho mais de perto, vou botar aqui o patamar de um mês. Você vê aqui que há várias marcas registradas aqui na casa dos 10, né? São 4, uma mais ou menos em 11, outra 12, 14, que foi o dia de ontem, agora em 10. Então, dos patamares registrados mais baixos ao longo dos últimos 12 meses, né? 4 estão nessa última semana de agora, colocando o dia de hoje também junto dessa semana, num espaço de 7 dias. E se eu for olhar a máxima aqui desse indicador, ele existe desde fevereiro de 2018, o que a gente vê é que geralmente, quando chega nesse patamar de 10, o mercado que está muito pessimista, ele começa a ficar mais otimista depois, porque provavelmente isso aqui está marcando mais ou menos um fundo do mercado. Não digo que marca, né, ali o bumbum da mosca, né? Nossa, bateu em 10, então já estamos no fundo do mercado. Não, não é isso. Mas é um indicador interessante, por quê?
As pessoas já estão muito pessimistas, estão vendendo, outras pessoas começam a observar, por exemplo, esse indicador, até o comportamento do mercado. Eu gosto de falar que eu tenho um instrumento muito interessante para medir o pessimismo, que é a minha caixa de perguntas do Instagram. Ontem eu abri minha caixa de perguntas, se uma pessoa com depressão visse aquela caixa, eu sei lá o que ela faria, né? Porque tinha história lá, o cara falando, comprei Dogecoin, Ethereum, tô perdendo não sei quanto, não falei pra minha esposa. O outro, vendi, não aguentei. Então muita gente realmente muito pessimista, vai ter volta, estourou a bolha. Então várias perguntas, assim. Peguei só algumas do começo da minha caixa de perguntas. A sensação realmente, né, confirmava o que esse indicador está mostrando, um excesso de pessimismo muito grande. Sendo que, se a gente for acreditar nesse indicador, que a gente vai ver o que ele leva em conta para fazer essas medições, esses pontos de máximo pessimismo, né, na verdade usando a nomenclatura que ele coloca aqui, extreme fear, ou seja, medo extremo, costumam ser pontos bons para comprar, porque veja que depois que ele bate nesses pontos, o indicador ele costuma ter umas subidas bem rápidas. Então, rapidamente, com a subida dos preços, esse extremo pessimismo volta a se transformar em otimismo e muitas vezes, dependendo do que vem acontecer, no Bitcoin, em outras criptomoedas, os movimentos costumam ser muito rápidos, até em grande otimismo. Por isso que eu, sem saber o que vai acontecer com o mercado, não tenho bola de cristal, como eu disse, esse patamar de 10 pode cair para 8, para 7, para 6, para 3, pode ser que o preço, inclusive, caia de uma maneira não linear, um aumento no pessimismo que leva esse patamar aqui de 10 para 8 pode significar uma queda de mais 30% no Bitcoin. Não há uma linearidade entre isso. Isso aqui só está mostrando simplesmente a sensação, os sentimentos que os investidores de criptomoedas estão nesse momento, né? Aqui no caso, para o Bitcoin. No entanto, eu acho que é interessante seguir aquela máxima do mercado que diz que você deve comprar ao som de canhões, quando, por exemplo, parece que tudo vai dar errado e quem está olhando a mídia vai ficar com esse mecanismo reforçado, porque saem várias notícias ruins quando isso acontece, porque os veículos entendem que as pessoas estão procurando, né, um motivo para isso e vão reforçando aquela tendência, o que aumenta mais ainda o pessimismo. E você deve vender depois ao som de violinos, quando parece que tudo vai dar certo, todas as empresas vão alocar caixa em Bitcoin, o Bitcoin vai ser usado nas transações mundiais, vai ter Banco Central comprando Bitcoin e etc. Como a gente viu saindo na mídia durante o grande ciclo de subida e, na minha opinião, eu acho que ainda não acabou, mantidas as condições econômicas que a gente viu até agora, juros negativos no mundo, grande impressão de dinheiro, né? Tudo que eu já falei aqui no canal diversas vezes. E para que vocês entendam, de onde tiram essas medições, é um negócio meio arbitrário, o próprio site, ele fala aqui, né? Por que medir o medo e a ganância? Ele coloca aqui, por exemplo, fazendo uma tradução bem rápida, que o patamar de extremo medo mostra que os investidores estão assustados, preocupados. Isso pode significar uma compra de oportunidade. Já o patamar de extrema ganância, né, muita ganância, to greed, mostra que os investidores estão muito animados e com isso o mercado ele fica mais propenso a sofrer correções, né? Porque está todo mundo contando que o futuro vai ser um céu de brigadeiro, de repente alguma coisa negativa acontece, como foi o caso do Elon Musk, da China, e o mercado tem uma reação desproporcional a isso, até porque vai ter muita gente alavancada. Nós tivemos aí novamente, a cada queda grande do Bitcoin, você elimina um monte de pessoas desse mercado, porque elas estavam operando de uma maneira como se tudo fosse dar certo para sempre. Aí os caras simplesmente são varridos do mapa. E para chegar nessas medições, eles usam alguns dados num peso diferente. Não leve em conta o que está aparecendo na tela aí desse peso percentual de 25% para volatilidade, né? 25% para volume, porque tem um outro dado aqui que eles pararam de usar, pelo menos temporariamente, então os percentuais teriam que mudar. Mas em todo caso, o que eles levam em conta? Questão de volatilidade, se o mercado fica mais volátil, eles entendem que tem alguma coisa acontecendo, principalmente, né, geralmente a volatilidade, ela aparece mais na queda do que na subida. Eles também levam em conta o volume, e tanto volatilidade quanto volume sendo calculados com base, também levando em conta as medições feitas em 30 dias e em 90 dias, né? Então eles gostam de olhar se tem um volume comprador muito grande, um volume vendedor muito grande, porque se tem muita gente querendo comprar, geralmente o mercado está mais otimista, muita gente querendo vender, geralmente o mercado está mais pessimista. Leva em conta menções em redes sociais também, e como eu disse, eu tenho meu indicador próprio para isso, que é a minha caixa de perguntas lá no Instagram. Acho bem interessante, mostra como a massa das pessoas está raciocinando, e sinceramente eu fiquei impressionado com o dia de ontem, porque eu falo muito desse assunto, então eu esperava que a minha audiência já fosse ligeiramente mais educada quanto a isso. E o tanto de perguntas que haviam lá, como se, nossa, vai acabar de vez, né? Mais uma morte do Bitcoin sendo considerada, aquilo me impressionou. Então, essa menção de rede social é importante. Eles pararam de medir esse survey aqui, que tinha a ver com pools, né, de mineração, e medem aqui a dominância e os trends através do Google Trends. Eles dão até um exemplo aqui, antes de falar de dominância,
no Google Trends, onde eles mostram, né, o nível de busca por certas respostas. Por exemplo, se no Google Trends você tem um aumento muito grande de buscas de comprar Bitcoin, como comprar Bitcoin. Isso muito provavelmente significa que o mercado está mais otimista, os preços estão subindo, as pessoas querem comprar. E em contrapartida, se você tem um aumento das buscas por manipulação no preço do Bitcoin, muito provavelmente as pessoas estão querendo entender por que o preço do Bitcoin caiu e estão mais pessimistas, estão mais preocupadas. Então, dependendo do termo que está tendo um aumento de buscas lá, eles colocam isso dentro do indicador. E o último ponto é a chamada dominância do Bitcoin em relação a outras criptomoedas. Durante esse ciclo de subida, quando o Bitcoin estava próximo das máximas, várias altcoins, né, alternative coins, outras criptomoedas, tiveram um belo desempenho, subindo mais do que o Bitcoin, inclusive. O que levou o Bitcoin a ter uma menor participação no valor de mercado. Então, a dominância do Bitcoin, geralmente ele é responsável por uma maior parte do mercado, já chegou a ser responsável por mais de 80%, chegou a cair para baixo de 40%. O que era indicador mostrando bastante euforia desse mercado, né? Muita gente querendo comprar outras criptomoedas porque acha, pô, o Bitcoin já está muito caro, as outras têm valores muito mais baixos e irão subir mais. E o que está acontecendo agora nessa queda é que a dominância do Bitcoin está novamente aumentando. Ele cai também bastante. No dia de ontem, né? Chegou a cair mais de 10%, 12%, mas outras criptomoedas caíram ainda mais. Então, se ele cai menos do que outras criptomoedas, embora ele esteja perdendo valor de mercado em si, né? Você pega o total de Bitcoins já minerados, multiplica pelo preço, isso aí já teve acima de 1 trilhão, agora está mais ou menos no patamar aí de uns 700 bilhões. Contudo, ele voltou a ter dominância dentro desse mundo de criptomoedas. Agora, se a gente for fazer a conta, dividindo ali o valor de mercado do Bitcoin pelo valor de mercado total, e você multiplica por 100 para dar o percentual, essa dominância voltou à casa dos 45%, sendo que antes ela tinha diminuído abaixo de 40%. Isso mostra um certo grau de pessimismo no mercado como um todo. O pessoal está vendendo para comprar Bitcoin, mas isso é interessante também, porque a tendência é que, como o Bitcoin é apenas uma de mais de 8.500 outras criptomoedas, ele vem a ter uma dominância menor com o passar do tempo. Então, se essa dominância está aumentando agora, isso pode estar acontecendo simplesmente porque as pessoas estão vendendo outras criptomoedas para comprar mais Bitcoin, ou estão optando por comprar mais Bitcoin nessa queda, achando que nesse patamar de preço ele volta a ser mais atrativo do que outras criptomoedas. Em todo caso, achei interessante mostrar como que essa métrica funciona. Eu, como já disse, estou aproveitando para fazer compras graduais. No print que eu mostrei, vocês viram que são compras de 0,1 em 0,1. Geralmente não estou comprando muito no mesmo dia, porque não sei quando vai ser o fundo desse mercado. Pode ser que o fundo seja muito mais baixo do que está agora, mas tendo espaço no meu portfólio, eu faço essas compras de maneira responsável e uso pequenos valores ali, porque se eu quiser comprar um Bitcoin de uma vez, eu vou ter que pegar uma série de ordens, né, nos books que a Biscoint acessa para poder comprar. Eu vou pegar uns valores mais baixos, outros médios, uns muito mais altos. Então, prefiro comprar de pouco em pouco e vou seguir fazendo isso enquanto eu achar que a gente está num patamar de oportunidade, lembrando sempre que eu posso estar errado. E justamente por isso, Bitcoins e outras criptomoedas não são a totalidade da minha carteira e nem a maior parte dela, diga-se de passagem, né? Eu gosto de ter um pequeno percentual comparado a outros investimentos, porque dessa forma, se eu estiver errado quanto aos meus raciocínios, eu não vou perder tanto assim. Lógico que a minha rentabilidade vai ser prejudicada em termos gerais, mas minha vida não mudará em nada. Em contrapartida, se eu estiver certo e esse negócio continuar subindo como já subiu em épocas passadas, eu acho que nós temos condições para que isso continue acontecendo, eu posso ganhar bastante, muito mais do que eu perderia caso eu venha a estar errado. Vou deixar o link aqui do site Alternative Me, que mede esse indicador, né? É acesso gratuito, você pode ficar consultando todo dia e usar isso para favorecer suas tomadas de decisão, né? Lembrando que um uso de um único indicador, você não pode levar aquilo ao pé da letra, é muito mais algo para apoiar suas decisões do que simplesmente uma bússola mostrando o que você deve fazer. Mas em todo caso, fica aí uma fonte para você ter mais noção de como o mercado está se comportando em termos de otimismo e pessimismo. É isso, se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.